Amadas irmãs e irmãos, mulheres guerreiras, homens de oração, vós que estão conectados neste momento, neste clamor, o Espírito Santo me trouxe aqui hoje com uma palavra que não é para massagear egos, mas para sacudir as estruturas. Eu sei que aqui há muitas mulheres que são colunas, que sustentam famílias, ministérios de joelhos. Mas o Senhor me mandou dizer: não se escondam atrás de títulos de missionárias, pastoras, diaconisas ou líder, para camuflar um coração que se tornou intocável. Quando Jesus entrou no templo, ele não pediu licença ao sumo sacerdote nem às autoridades que se achavam os donas da verdade. Ele virou mesas. O Senhor quer derrubar as barreiras que nos deixam blindados pelas posições que ocupamos. O Senhor diz: o machado está posto à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não dá bom fruto é cortada e lançada no fogo. Mateus 3,10. Vamos descer do pedestal da religiosidade, meus amados irmãos. Jesus atacou o sistema da família de Anás, pois eles transformaram o sagrado em um balcão de negócios. Eles se sentiam intocáveis, porque detinham o controle do templo. Ele viu o bazar de Anás, viu gente sendo explorada, viu a fé sendo pesada na balança do lucro. E o que mais dói, meus amados, não é o comércio lá fora, é o confronto, comércio aqui dentro. A venda de títulos, a venda do nosso espaço de adoração para políticos, para pessoas mal intencionadas que às vezes nós colocamos nos nossos púlpitos sem conhecer o passado. Tiramos Jesus do centro e colocamos homens e mulheres para serem adoradas, para serem adorados. Transformamos em objetos de adoração aqueles que pregam, que cantam, que sobem com seus ternos da grife, com suas bíblias douradas. Amados, Jesus olhou para aquelas autoridades cheias de heranças e linhagens e viu corações de pedra. Ele viu a hipocrisia de quem diz: Deus te abençoe, enquanto conta as moedas do lucro. Hoje eu pergunto com muito amor: o que Jesus vê quando olha para o nosso templo? Ele vê uma casa de oração ou vê um coração que se tornou um balcão de interesse? Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que devorais as casas das viúvas sob pretexto de prolongadas orações. Por isso recebereis maior condenação. Quantas vezes, minhas irmãs, meus irmãos, usamos o nosso tempo de oração, o nosso clamor, como um pretexto para manter um status? Quantas lideranças hoje estão mais preocupadas com a etiqueta gospel, com o destaque no altar e com a influência, do que com a essência do evangelho? O bazar de Anás moderno é onde trocamos a unção pela aparência, onde o cargo se torna um troféu da vaidade. Jesus olhou para a elite religiosa e viu sepulcros caiados. Anás e Caifás tinham tudo. Tinham o cargo, tinham a herança, tinham o respeito dos homens. Mas não tinham o principal. Eles não tinham a presença. Eles se tornaram intocáveis. Ninguém podia falar com eles. Ninguém podia corrigi-los. Eles se escondiam atrás daquela roupa sacerdotal bonita. Mas por dentro, por dentro,
eram sepulcros caiados. E Jesus disse: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de morte e de toda a imundícia. Neste clamor, eu quero convidar você a tirar sua coroa do cargo, de posição. Você que é pastora, missionária, líder, desça do pedestal. Vamos voltar a ser apenas servos. Vamos pedir que o Senhor limpe o nosso templo de toda a herança de Anás e Caifás, toda a soberba, toda a ganância, toda a necessidade de ser visto. Minhas irmãs, a maquiagem pode esconder as imperfeições do rosto, mas o cargo não esconde as imundícias da alma diante de Deus. Muitas vezes a barreira da posição nos deixa insensíveis. Ninguém pode nos corrigir como não corrigiam Anás nem Caifás. Ninguém pode nos dar conselhos. Porque nós somos a autoridade. Cuidado. Jezabel também tinha posição e autoridade, mas seu coração era um antro de manipulação. Saul continuou com a coroa, mas o espírito já o havia deixado. A posição sem submissão a Deus é um caminho para a queda. Oh, meus amados, minhas amadas, enquanto hoje buscamos títulos, doutorados e bíblias de luxo, com capas personalizadas para ostentar no altar, Deus me traz a memória dos gigantes que abriram o caminho para nós. Homens e mulheres de Deus que muitas vezes eram analfabetos de letras, mas doutores no Espírito Santo. Eles não tinham diploma na parede, mas tinham a marca da promessa na alma. Carregavam muitas vezes uma Bíblia sem capa, gasta pelo uso, rasgada pelo manuseio constante no secreto. Mas quando eles abriam a boca, o inferno estremecia. Eles não sabiam ler o grego, o hebraico, mas sabiam ler o coração de Deus. Eles não tinham cargo, não tinham destaque, mas tinham acesso direto ao trono da graça. Aonde eles iam, o Espírito de Deus ia com eles. Não precisavam de protocolo, não precisavam de seguranças, não precisavam de tapete vermelho. A presença de Deus era o seu cartão de visitas. Eles eram intocáveis, não pela posição humana, mas pela blindagem da glória de Deus sobre as suas vidas. Hoje nós temos bíblias de estudo caríssimas, mas não temos tempo de leitura. Temos títulos teológicos, mas não temos unção. Temos posições intocáveis, mas não temos o temor que esses antigos homens e mulheres de Deus tinham. Eles tinham Bíblia sem capa e um coração cheio de Deus. Nós temos Bíblias luxuosas, mas corações vazios da presença do Espírito Santo. Jesus disse que se nós quiséssemos ser o maior, que nos tornássemos os menores. Lá em Mateus 23:11 ele diz: mas o maior entre vós será vosso servo. E o que a si mesmo se exaltar será humilhado. E o que a si mesmo se humilhar será exaltado. As barreiras que nos deixam intocáveis são as mesmas que nos afastam de Jesus. Ele está no meio de nós, no meio dos aflitos, enquanto nós muitas vezes estamos trancados em nossos cargos, em nossas salinhas, em nossos locais de preparação, de estudo da palavra. Enquanto o louvor está correndo lá fora, o culto está acontecendo, nós estamos nos preparando. Não acompanhamos o culto, não acompanhamos o início porque somos pessoas importantes, temos que ser anunciadas com pompa.
Quem somos nós diante desse mundo que se apresenta hoje? Lembre-se dos apóstolos. Lembre-se de Atos 2, que diziam que eles viviam em comunhão o tempo todo, em oração e no partir do pão. Muitas vezes nós nos reunimos para comemorar aniversários de igreja, para comemorar aniversário de pastores, e mantemos locais exclusivos para nos alimentarmos. Enquanto o povo, os membros da igreja estão às vezes lá fora, nós estamos em salinhas separadas. Jesus nunca se separou do povo, ele sempre esteve com eles. Muitas vezes ele os alimentava. Quem somos nós? O que nos tornamos? Irmãs e irmãos, Jesus está entrando no templo do seu coração agora. Ele quer saber se há verdade no seu íntimo. As barreiras que nos deixam intocáveis são as mesmas que nos afastam dele. Amadas, amados, Salmos 51:10 diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Que esta palavra tenha chegado ao seu coração e que você possa entender que Jesus nos chamou para sermos testemunhas. Vamos pesar na balança. Que tipo de testemunho estamos dando? Nós, pastores, líderes, pastoras, missionárias, apóstolos, apóstolas, bispos, bispas. Que testemunho estamos dando? Quem somos nós? Quem Jesus vê quando nós recostamos a nossa cabeça no travesseiro à noite? Ele vê o nosso íntimo ou a nossa posição? Como será que Jesus seria tratado hoje nas nossas igrejas? Como será que nós faríamos? Que testemunho nós daríamos? Pense dessa maneira. Reflita. Coloque a sua vida diante do altar. Nós vamos orar. Você que tem cargo, você que se sente blindado pela posição, desça agora. Tire a coroa da soberba. Vamos pedir que o Senhor queime toda a palha da vaidade religiosa. Senhor, purifica as nossas lideranças. Que voltemos à simplicidade daquela Bíblia sem capa, mas cheias de poder. Em nome de Jesus, Senhor. Purifica o nosso coração, que a gente tenha a simplicidade daqueles antigos, que a nossa vida tenha mais presença do que aparência. Que a gente seja conhecido não pelo cargo que ocupa, mas pelo amor que carregamos. Clame comigo, irmãos e irmãs. Peça perdão pela soberba, peça que o Senhor vire as mesas do seu coração. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que o Espírito Santo te envolva e te faça enxergar o primeiro amor. Em nome de Jesus. Amém.